Provérbios 24:10. Diz assim o texto. Na versão Almeida Revista Atualizada, tá? Diz assim: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Na linguagem de hoje, diz assim: quem é fraco numa crise é realmente fraco. É o 10. Na versão Almeida Revista Corrigida, diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Na linguagem contemporânea, diz assim, versículo 10. 4:10. Quem desiste no momento de crise é porque realmente é um fraco. E 24:10 na linguagem da Bíblia Viva diz assim: se você fica desesperado quando tem que enfrentar muitos problemas, a sua força será limitada. Então vamos analisar esse texto. Vejam só. Primeira parte do texto, se te mostras fraco no dia da angústia, está mostrando que o comportamento de uma pessoa diante de um momento de crise, né? Um momento de adversidade, um momento de tribulação, um momento onde ele está enfrentando problemas, certo? Ele está enfrentando problemas. O dia da angústia significa naquele dia que ele está com dificuldades, está passando uma situação difícil, está passando uma aflição. E essa aflição, esse momento difícil pode ser físico, pode ser uma doença, pode ser emocional, pode ser espiritual, pode ser moral. Físico, porque o indivíduo ele está doente, né? Uma doença grave, que aparentemente pode não ter cura. Emocional, ele pode estar passando um momento de dificuldade, de depressão, de angústia, né? Espiritual, quando a gente fala momento espiritual, é aquele momento que há uma quebra de comunhão com Deus. O indivíduo quebrou essa comunhão e ele não está conseguindo mais restaurar essa comunhão. Ele está num ciclo vicioso, né? De um pecado atrás do outro. E ele não consegue voltar. Ele não está sabendo, ele não consegue voltar sozinho. Precisa de uma ajuda, de um auxílio, ou até mesmo moral, por uma atitude que ele tomou. Então é nesse momento que o indivíduo tem que ter o quê? Apoio na fé, ter força de caráter e ter resistência para resistir às adversidades e às provas que vão vir. Você pode ficar chateado, desanimado, aperreado, mas você vai lutar para vencer esse problema. Então, mostrar-se fraco nesse contexto, infelizmente tem pessoas que elas sucumbem, né, no momento de dificuldade, pessoas que não suportam a pressão e terminam até tirando a própria vida. Então, se ele cede à pressão, ou desmorona, ou mesmo desiste, a Bíblia está dizendo que a força nesse momento não é só física. Quando ele está passando dificuldade, ele tem que ter força moral, ele tem que ter força espiritual, força mental, não é só força física. Quando a gente fala em força, as pessoas pensam em força dos braços, né? Mas não é isso que está falando aqui, não. Tá? Então, a fraqueza, por exemplo, é falta de coragem, falta de confiança, ter pouca resistência ao momento de provação, por exemplo, ao momento de dificuldade. A segunda parte diz que se você é fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Ele diz aqui, ó, se tua força é pequena, isso é uma demonstração de que no momento em que ele falha, no momento que ele cai,
que é num momento de maior necessidade que ele tem que estar em pé, isso vai revelar a força que ele tem de caráter ou a força da fé dele. Se ela é pequena ou às vezes até insuficiente para ajudá-lo a vencer aquele momento. Então, as adversidades são testes que servem para revelar a verdadeira força interna que nós temos. Verdadeira força interna que nós temos. O que o texto não quer dizer é que as pessoas não têm o direito de sentir de fraqueza, ou seja, você tem que ser um forte o tempo todo, não é isso. Você, em muito momento você vai fraquejar, você vai pensar em desistir, mas isso faz parte do processo de renovação da mente para que você possa se levantar de novo e seguir em frente. Você pode até parar por um momento, mas não, eu não vou desistir não, eu vou continuar. Não tenho muitas energias, mas as que eu tenho eu vou continuar. E aos poucos você vai conseguindo trazer esse equilíbrio entre dosar a força com relação à sua fraqueza e naquele momento que você se sente fraco, você tem poucas forças e você vai ter que dosar o uso dessas forças para sobreviver. Então a força, ela é demonstrada no momento da adversidade. E a fraqueza mostra que a pessoa não estava preparada para aquele momento, né, de adversidade. As pessoas caem, né, param no caminho, né? Tem pessoas que não conseguem seguir em frente. Você precisa ter outra pessoa para apoiar. Por isso que Jesus, quando mandou os discípulos evangelizarem, mandou 2 em 2. 2 em 2. Porque se um começa a fraquejar, o outro anima ele, estimula ele. Ele sozinho fica difícil, muitas vezes ver algo que ele não consegue ver pelo momento que ele está passando. Então, esse apoio, se você não tiver, você vai ter que ter uma disposição mental de ter força para vencer. E a gente vai passar pelos problemas a vida toda. A gente não pode parar diante dos problemas. Porque os problemas não são maiores que nós. Como, pastor, os problemas são maiores que nós? Porque nós temos um Deus que resolve problemas. E não há problema que seja maior para ele. Então, pode ser que seja grande para mim, mas para Deus não seja. Aliás, para Deus não é. E aí eu peço a orientação de Deus para ver como fazer, como vencer esse momento de dificuldade. Eu estou sozinho, meu Deus, eu estou só. E eu não estou vendo a possibilidade de uma porta de saída. O Senhor tem que agir. O Senhor tem que agir. Os salmistas falaram isso em Salmos. Deus, onde tu estás? Parece que tu não está me escutando. Eu estou sem saída. O Senhor tem que agir agora. O Senhor não pode demorar muito. Embora Deus sempre venha no tempo certo, né? Mas Deus está ali mostrando que nós temos que ter força para vencer. Então, a adversidade é um teste do caráter da pessoa. Um momento de dificuldade é um teste de caráter. Então, a coragem do indivíduo vai ser mostrada numa situação de perigo. A coragem do indivíduo vai ser demonstrada numa condição de perigo. Certo? Então o provérbio está dizendo aqui que a força interior dessa pessoa não vai ser medida
nos momentos de paz. Vai ser medida nos momentos de dificuldade. É no momento de dificuldade que a pessoa demonstra a sua força. Estão entendendo até aí? Está entendendo, irmão João, irmão André? Então, a sabedoria serve para quê? Para fortalecer o indivíduo e prepará-lo para aquele momento de adversidade. E aí a sabedoria vai ajudar ele a vencer aquele momento de dificuldade, certo? Então ele não pode ceder à desesperança, né? Ele tem que lembrar e saber utilizar aquele conhecimento proporcionado pela sabedoria para vencer aquele momento de dificuldade, do dia da angústia, como diz o provérbio. E aí a gente vai e aprende uma lição interessante. Ou seja, nós somos chamados a construir essa força, não apenas no tempo de paz, mas continuamente. A gente tem que estar alimentando essa força com conhecimento, com sabedoria, essa força mental, para quando vier o dia de angústia, a gente possa enfrentar. A gente tem a fé, tem a coragem e confiança no Senhor para enfrentar. Amém?